Para a realização do controle leiteiro, a gente tem aqui essa tela de pesagem de produção de leite, onde a gente informa a data da pesagem, a vaca que teve a pesagem de leite realizada, os pesos da primeira e da segunda ordenha, no caso dessa fazenda onde só realiza 2 ordenhas. Aqui ao lado a gente tem alguns indicadores, como dias em lactação, produção acumulada e a média diária e o início de lactação dessa vaca. E aí basta clicar no botão gravar. Em seguida aqui a gente vai acessar o histórico de lactações dessa vaca para poder visualizar as lactações que ela já teve e as pesagens de leite realizadas. Clicando nesse combo a gente tem acesso a todas as lactações. Nós vamos selecionar essa penúltima lactação que já foi fechada. Nós temos aqui uma relação das pesagens de leite ocorrida, com as datas e as pesagens de primeira e segunda ordenha. Aqui ao lado nós temos um gráfico, uma curva de lactação que foi construída de acordo com essas pesagens. Selecionando essa opção curva de lactação, o programa calcula os pesos padronizados para cada 30 dias, então com 0, 30, 60, 90 e assim por diante, para poder montar uma curva de lactação mais próxima ao real, tendo uma boa visualização de como foi o perfil de lactação desse animal. Selecionando agora a última lactação dessa vaca que está em aberto, a gente tem aqui as pesagens de leite realizadas, e aqui ao lado nós temos os indicadores dessa lactação. Dias que essa vaca está em lactação, a produção estimada para 305 dias, a média diária ocorrida até o momento e a produção acumulada dela até a última pesagem de leite. Dentro dos relatórios que a gente pode avaliar o controle leiteiro do rebanho, nós temos o relatório de relação de lactações. Para gerar esse relatório eu tenho essa tela disponível, onde eu posso ordenar a relação das matrizes por diversos parâmetros. Nós vamos selecionar aqui a produção aos 305 dias. Vou selecionar aqui as lactações já encerradas e a última lactação de cada animal. Ou seja, eu estou selecionando para cada animal que já esteve lactante a sua última lactação já encerrada e classificando o relatório pela produção aos 305 dias. Clico em gerar, o relatório é apresentado aqui. Nós temos aqui a identificação do animal, a ordem dessa lactação, o início e o final dela, dias em lactação, que foi o período que essa lactação durou, a produção total, a produção estimada aos 305 dias e a média diária. Como nós classificamos aqui por produção aos 305 dias, a gente tem uma ordem crescente desse parâmetro. Checando aqui na última página, a gente tem aqui nos últimos animais, os animais mais produtivos, até animais aqui que tiveram acima de 6.000 quilos aos 305 dias. Eu posso usar esses parâmetros para filtrar esse relatório e apresentar somente os animais que produziram, por exemplo, acima de 5.000 quilos aos 305 dias. E o relatório vai me apresentar só as vacas que produziram acima de 5.000 quilos, como eu falei, aos 305 dias. Apagando esse parâmetro, aqui eu posso fazer um outro tipo de classificação. Eu vou selecionar a média diária, vou colocar as lactações abertas, clicar em gerar, e aqui eu tenho uma relação dos animais que estão produzindo leite atualmente e a média diária desses animais. Aqui na última página nós temos as vacas com maior produção média diária. Nesse relatório eu também posso usar esses campos de data de início e de término para poder filtrar as lactações por um determinado período que eu queira avaliar. É possível também a gente visualizar o relatório de uma determinada pesagem de leite, de todos os animais que tiveram leite pesado. Nós selecionamos aqui a data da pesagem. No relatório é apresentada a identificação do animal, o peso na primeira e segunda ordenha de cada animal, o total produzido para aquele animal e no final a gente tem a totalização aqui da primeira e da segunda ordenha, do total do dia e as médias também de primeira, segunda ordenha e a média total do dia. Um outro relatório bastante interessante também, e nós temos um vídeo que detalha mais esse relatório na página de tutoriais e vídeos do nosso site, mas apresentando ele aqui rapidamente, é um relatório que faz uma projeção de partos, lactações e produção de leite. Então basta clicar aqui no botão relacionar, nós temos aqui uma projeção do total de vacas e do total de vacas em lactação, em função do status reprodutivo das vacas, onde é possível prever os partos e as secagens desses animais. Com isso, o relatório puxa a média de produção diária e projeta a produção de lactação para os próximos meses. Dando um duplo clique em algum desses parâmetros, é apresentado aqui embaixo um gráfico mostrando a evolução desse parâmetro. Selecionei aqui a porcentagem de vacas em lactação, então a gente pode ver que vai variar aqui entre 70% e 80% de vacas em lactação.
E agora eu vou selecionar aqui a produção de leite no período e a gente pode ver uma projeção dessa produção ao longo dos próximos meses. Isso é bem interessante para poder planejar a produção de volumosos, planejar o arraçoamento desses animais, planejar a compra de alimentos, planejar o fluxo de caixa da fazenda. E tem um vídeo no site, como eu disse, que detalha um pouco mais esse relatório. Um outro relatório bastante interessante também no controle leiteiro, especialmente importante para técnicos que acompanham rebanhos leiteiros, é o relatório para raçoamento de lotes. Esse relatório apresenta aqui uma série de informações que são bastante úteis na hora de realizar o arraçoamento dos lotes de lactação. Então a gente seleciona aqui a classificação do relatório por número, a data que será realizado o arraçoamento e informa aqui o número de dias programado para secagem antes do próximo parto. Mandando calcular o relatório, é apresentada aqui uma série de informações como identificação, raça, número de partos do animal, a situação reprodutiva, quando foi o início da lactação e os dias em lactação de cada vaca, a idade gestacional para as vacas gestantes, dias que ainda faltam para secagem. Então a gente vê aqui uma vaca que já ultrapassou essa data prevista de secagem em 5 dias, o score corporal, a produção acumulada desses animais, a produção aos 305 dias, quanto esse animal produziu no pico de lactação, a última pesagem e o peso da última pesagem. Todas essas informações são bastante úteis na hora de calcular as necessidades nutricionais de cada lote e depois calcular a dieta para cada um desses lotes. Então, de posse dessas informações, você pode imprimir esse relatório ou exportar essas informações para uma planilha de Excel, facilitando a manipulação dos dados e te ajudando a agrupar esses animais da melhor maneira possível. Aqui no relatório impresso a gente tem as mesmas informações que a gente visualiza na tela anterior. Ainda dentro de controle leiteiro, a gente tem a ferramenta de controle de qualidade de leite. Nessa tela é apresentado aqui um histórico das avaliações de CCS, CBT, gordura e proteína. Para incluir uma nova avaliação, basta eu clicar aqui no botão incluir, informar os valores para cada um desses parâmetros e clicar no botão gravar. Não é necessário informar de todos. Por exemplo, se eu tiver só uma avaliação de CCS, basta eu informar aqui só a CCS, não precisa preencher CBT, gordura e proteína. Clicando em gravar, essa informação já passa ali para o histórico. E aqui ao lado a gente tem um gráfico que é possível visualizar a evolução desses parâmetros, selecionando cada um deles que eu desejo colocar no gráfico. Já entrando em sanidade, mas ainda com relação à produção leiteira, nós temos aqui uma ferramenta para controle de CMT. Nessa tela basta a gente informar a data de realização do exame, o animal, e aqui no campo de cada quarto mamário a gente informa o resultado obtido. Nós temos as possibilidades de informar negativo, traços, 1, 2 ou 3 cruzes. Então basta informar o resultado para cada quarto, anterior esquerdo, anterior direito, posterior esquerdo e posterior direito. Caso alguma matriz tenha um peito perdido, basta deixar em branco o campo referente àquele quarto. Em seguida é só clicar no botão gravar. Para avaliar os resultados de CMT, nós temos 2 relatórios. Um é o relatório individual, onde a gente digita aqui o período que quer realizar ou uma data específica onde houve uma avaliação, e você tem a relação aqui de todos os animais avaliados naquela data com os respectivos resultados de cada quarto. A gente tem aqui embaixo informado o número de matrizes existente no plantel no momento da avaliação, o número de testes realizados, o número de quartos testados, o número de resultados negativos, o número de positivos e a porcentagem, os resultados positivos agrupados por 1, 2 ou 3 cruzes e as respectivas percentagens, e uma estimativa de perda de produção causada pelos resultados positivos do CMT. O outro relatório mostra para a gente um acompanhamento histórico de todas as avaliações, de todos os testes CMT realizados no plantel. Você informa o período que você quer avaliar, a gente vai colocar aqui um período de 1 ano e meio, e o software mostra para a gente, em cada avaliação que foi feita, os resultados, o total de matrizes, quartos testados, positivos, negativos, 1, 2 ou 3 cruzes e a perda na produção. Só que aqui em forma de planilha fica mais difícil da gente ter uma visualização da evolução dos resultados. Então nessa aba de gráfico, basta você selecionar aqui o parâmetro que você quer avaliar e ele é apresentado na forma de um gráfico em linha com a evolução dos resultados obtidos nesse período. Nós selecionamos aqui os resultados positivos, você vê a evolução disso ao longo dos meses,
Colocando junto a perda da produção, a gente vê que ela acompanha a curva dos resultados positivos. É possível visualizar também separadamente os resultados com 1, 2 e 3 cruzes. Enfim, dá para você selecionar da maneira que quiser e ter uma avaliação bem detalhada dos resultados obtidos nesse período, fazendo a sua avaliação técnica, se houve uma melhora ou uma piora, se você precisa modificar alguma coisa no manejo, enfim, tomando suas decisões técnicas. O Pecuária Brasil apresenta alguns relatórios de campo. São relatórios que facilitam o trabalho do técnico ou do funcionário da fazenda no campo quando vai realizar algumas atividades. Um desses relatórios é o relatório para a vacina de brucelose. É só informar a data em que vai ser realizada a aplicação da vacina e mandar imprimir. O relatório apresenta todas as fêmeas com idade de vacinação de brucelose, ou seja, entre 3 e 8 meses, e que ainda não tenham tomado a vacina. É um relatório, então, que facilita bastante, porque você já tem uma relação de todos os animais que vão precisar tomar a vacina e você já vai com esse relatório para o campo para te ajudar nos trabalhos. Agora nós vamos fazer o lançamento de vacina de brucelose nessas fêmeas. Eu seleciono aqui a classificação, vacinação, o medicamento utilizado vai ser a vacina de brucelose. A data de vencimento não é obrigatória, mas é bom informar a data de vencimento da vacina utilizada e quando foi feita a aplicação. Uso o filtro para selecionar as fêmeas entre 3 e 8 meses de idade. Mando relacionar os animais. Transfiro da direita para a esquerda os animais que foram vacinados. E clico em confirmar. Existe aqui um relatório onde eu posso consultar todas as aplicações sanitárias, medicamentos, vacinações, vermifugações. Eu informo o período de aplicação que eu desejo avaliar, a ordenação do relatório, a classificação e medicamentos utilizados não são obrigatórios em informar, mas eu posso utilizar isso para poder selecionar especificamente a aplicação de um determinado medicamento. Por exemplo, aqui eu vou selecionar a vacina de brucelose para poder visualizar essas aplicações que foram feitas agora com essa vacina. Um outro relatório interessante ainda em sanidade é o relatório de avaliação de mortalidade. A gente seleciona o período que deseja avaliar, manda gerar o relatório e ele apresenta uma totalização das mortes que aconteceram nesse período, agrupados pela causa da morte e com um gráfico em pizza para a gente poder avaliar de uma forma mais visual as principais causas de mortalidade ocorridas no rebanho durante esse período. E por fim, eu vou apresentar aqui uma ferramenta que a gente chama de dossiê de matrizes. É uma ferramenta destinada a trabalhar com seleção e melhoramento genético do plantel, que apresenta mais de 20 indicadores de cada matriz do rebanho, e com esses indicadores você consegue avaliar quem são as melhores e as piores matrizes. Você informa aqui a data inicial e final do período que você quer avaliar, clica no botão calcular para ele fazer os cálculos. O programa vai gerar esses mais de 20 índices para cada uma das matrizes presentes no plantel. Deixa eu passar aqui rapidamente para mostrar todos esses índices, mas eu vou falar um pouco mais de cada um deles. E aí, para a gente ter uma avaliação do plantel com cada um desses indicadores, a gente clica no botão Médias e Desvio Padrão. O programa vai gerar um relatório para cada um desses índices, um relatório semelhante a esse. Por exemplo, aqui para a idade, a gente tem que a média por matriz é de 5,08 anos, e aqui mais embaixo a gente tem uma distribuição por faixa etária, mostrando o número e a porcentagem de matrizes que nós temos em cada faixa etária. Por exemplo, entre 2 e 2,99 anos nós temos 5 matrizes, entre 3 e 3,99 a gente tem 19 matrizes, que representa 25,68% do plantel, e assim por diante. Então, com esse relatório, a gente tem aqui uma forma de visualizar, além da média, como está a distribuição das matrizes para cada um dos indicadores. Supondo que a idade seja um critério de descarte para mim, eu vá descartar as vacas mais velhas, eu consigo identificar aqui qual o limite superior do meu plantel e aonde eu posso traçar uma linha de corte. Por exemplo, eu posso selecionar aqui vacas acima de 8 anos para descartar. Eu sei que eu tenho aqui 4 vacas entre 8 e 9 e mais 3 acima de 9 anos, o que totaliza aqui em torno de 9, 9,5% do meu plantel. Eu traço uma linha de corte, decido aqui então, vou descartar vacas acima de 8 anos
E aí, através dessa ferramenta, eu consigo identificar quantas vacas eu tenho acima de 8 anos e quais são essas vacas. Passando pelos outros índices, a gente tem aqui número de crias total, idade ao primeiro parto, número de partos no período, onde a gente pode ver, por exemplo, em número de partos no período, nós selecionamos aqui 2 anos de avaliação, a gente tem aqui vacas com 2 partos, vacas com 1 parto e uma vaca com nenhum parto nesse período de 2 anos. Mais à frente a gente tem número de filhos no período, intervalo entre partos. Intervalo entre partos, por exemplo, a gente tem aqui vacas próximas aos 12 meses, que seria a meta, inclusive vacas abaixo de 12 meses de intervalo entre partos, e vacas bem acima, chegando aqui a 28 meses de intervalo entre partos. É interessante avaliar essa distribuição, porque só pela média a gente não conseguiria enxergar que tem animais aqui com um desempenho tão ruim desse jeito, né? Desviando tanto aqui do objetivo que seria próximo aos 12 meses de intervalo entre partos. Passando mais à frente aqui, a gente tem o indicador número de coberturas por prenhez. A gente enxerga aqui que a média é de 2,76 coberturas por prenhez, mas olhando aqui na distribuição, a gente vê que tem matrizes entre 1 e 2 coberturas, 2 e 3, e até matrizes aqui com 6, 7, 8 coberturas por prenhez nesse período avaliado. Então, por exemplo, se eu for usar esse critério como descarte, apesar de não ser o mais adequado, mas eu utilizaria aqui acima de 6 coberturas, eu traçaria a linha de corte aqui e eu consigo identificar quem são essas matrizes que têm acima de 6 coberturas por prenhez. Um outro indicador importante é a perda gestacional. A gente vê aqui que tem 6 matrizes que nesse período tiveram uma perda gestacional. Então eu consigo selecionar também quem são essas matrizes. Se for um critério meu de descarte, fica fácil identificar quem são essas matrizes. E aqui mais à frente eu vou pular alguns indicadores aqui e vou direto para a produção de leite. Eu tenho aqui um indicador que mostra a produção de leite total no período. A média por matriz foi de 7.670 kg de leite. E a gente vê a distribuição aqui, vacas que deram pouquíssimo leite aí, na faixa de 0 a 500 quilos, na faixa de 1.000 a 1.500 quilos, de 1.500 a 2.000 quilos e assim por diante. Então eu consigo saber quem são as melhores, as vacas mais produtoras e as menos produtoras. Aqui no final da página eu tenho vacas acima de 16.000 quilos no período. Aqui na página seguinte, a última faixa classificatória aqui, uma vaca acima de 18.000 quilos no período. E aqui mais à frente, pegando um outro indicador relacionado à produção de leite, a gente tem aqui média por quilo de leite por dia de lactação nesse período, ou seja, ele calcula o número de dias em lactação que cada vaca ficou nesse período selecionado e o leite produzido e calcula a média por dia de lactação. A gente tem aqui uma média de 19,57 quilos por dia por vaca. E a gente tem também a distribuição, então tem vacas entre 10 e 13 quilos, de 13 a 16 quilos, e vacas aqui acima de 31 quilos por dia em lactação. Logicamente, se a gente fosse selecionar por esse critério, a gente traçaria a linha de corte aqui em cima, vacas aqui, por exemplo, abaixo de 16 quilos, né? Então eu tenho em torno de 13, 14% das vacas que vão atender esse critério. E aqui é interessante a gente observar isso, esse percentual, porque cada plantel está numa situação, cada plantel está num status da sua evolução genética. Então, por exemplo, para esse plantel aqui, se eu quiser descartar vacas que estão abaixo de 19 quilos de leite, eu vou ter aqui 38 mais 11 mais 2, mais de 50% do meu plantel vão se enquadrar nesse critério. Então a minha pressão de seleção tem que ser de acordo com a situação do meu plantel. Por isso que esse relatório é importante. Ele te mostra essa distribuição e te mostra aonde você pode traçar essa linha de corte que você vai atender ali a um parâmetro de 10 a 20% de descarte do plantel. Você já vai conseguir enxergar isso de imediato. Aonde você traçar a linha de corte, você já enxerga quantos por cento das matrizes vão se enquadrar, vão se encaixar naquela linha de corte, e você já avalia se esse percentual é adequado ou não para o seu descarte. A gente pode usar o filtro para selecionar as matrizes que vão atender aqueles critérios que foram definidos quando a gente avaliou a situação do plantel em cada um dos indicadores. Nesse filtro é possível a gente selecionar os animais através de qualquer um desses indicadores, definindo os valores de acordo com o que foi avaliado no relatório de médias e desvio padrão. Então você pode definir os limites inferiores ou superiores para cada parâmetro, ou o intervalo de valores dentro do qual você deseja selecionar os animais. Eu vou dar um exemplo aqui selecionando o intervalo entre partos. Vou definir um valor mínimo de 15 meses, ou seja, o filtro vai selecionar todas as matrizes que apresentaram nesse período que a gente está avaliando, intervalo entre parto acima de
de 15 meses. Clicando aqui em confirmar, ele me apresenta aqui, são 15 matrizes que atenderam a esse critério, né? Vou mostrar aqui na coluna do intervalo entre partos, todas elas com esse valor acima de 15. Então eu consigo, de uma forma bem fácil, bem objetiva, identificar quem são esses animais. Vou voltar no filtro e agora eu vou associar um outro parâmetro, o número de coberturas por prenhez. Defini como valor mínimo 4. O filtro vai me apresentar as matrizes que apresentaram 4 ou mais coberturas por prenhez durante esse período. E como eu selecionei 2 critérios, eu posso associar os dois utilizando ou e. Se eu utilizar a opção ou, o programa vai me apresentar as matrizes que apresentaram intervalo entre partos acima de 15 meses ou que tiveram um número de coberturas por prenhez acima de 4. Se eu utilizar a opção e, ele vai associar os 2 critérios, ou seja, vacas que tiveram intervalo entre partos a partir de 15 meses e número de coberturas por prenhez também a partir de 4. Então, dessa forma, o filtro vai me apresentar aqui 9 matrizes que atenderam a essa condição. Vou apresentar aqui na coluna de intervalo entre partos e de número de coberturas por prenhez, todas elas atendendo a esses critérios. Essa ferramenta, então, é uma ferramenta bem interessante, objetiva, fácil de usar para técnicos e criadores que vão trabalhar com melhoramento genético no plantel, conseguindo aí de uma forma bem rápida identificar quem são as melhores e as piores matrizes do plantel com base no seu desempenho, tendo à mão uma informação bem fundamentada para promover o melhoramento genético do plantel. Bom, eu apresentei aqui de uma forma bem rápida as principais ferramentas do software Pecuária Brasil Gado de Leite. Nós estamos aqui à disposição para quem quiser mais informações. Fique à vontade para entrar em contato conosco e agradeço a sua atenção ao longo de todo esse vídeo. Até mais.